Então, gente, nessa aula a gente vai estudar alguns problemas, né, envolvendo frações, né? Você vai ver que é bem tranquilo resolver, né? Muitas vezes você resolve só com a ideia de fração e não tem muito segredo, certo? Agora sim, eu quero que você faça o seguinte: você refaça essas questões depois, né? Repetindo que você fixa a ideia. Então, para os problemas, eu separei 3 aqui para a gente resolver, né? O problema número 1 diz o quê? Que numa indústria, 3/7 dos empregados, né, são mulheres, né? Se o número de homens é 60, determina o total de pessoas trabalhando nessa indústria. Então, a primeira coisa que você deve fazer é anotar os dados, né? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Numa indústria, 3/7 dos empregados são mulheres. Ó. Então, ó, mulheres, 3/7 dos empregados. Se o número de homens é 60, então ó, a gente tem 60 homens. Tá vendo? Estou anotando os dados. Determine o total de pessoas trabalhando nessa indústria. Vamos lá. Uma primeira solução que é bem tranquila é a ideia, né, a compreensão do que significa o numerador e o denominador da fração. Tá? Lembrando que o denominador, né, diz o que para a gente? Em quantas partes iguais foi dividido o todo. O todo aqui é o total de empregados. Então vamos aqui imaginar o todo como sendo uma barra aqui. Vendo? E vamos dividir essa barra em 7 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? 3, 6, 7. Então eu peguei o todo, que é o total, e dividi em 7 partes iguais. E o numerador diz o quê? Em quantas partes eu peguei na divisão. Então significa o quê? Que do total eu peguei 3 partes para as mulheres. Então 3 das 7. 3/7 são mulheres. Essa e essa. Então aqui eu vou colocar mulher, mulher e mulher. Logo, eu posso concluir que o restante são os homens, né? Que seriam o quê? 4/7, né? 4 das 7 partes. Só que o número total de homens, ele me deu o que é 60. Então aqui eu tenho que distribuir 60 homens. Então, como essas partes são iguais, essas 4 partes, então cada partezinha aqui é quanto? 15. 15, 15 e 15. Né? Totalizando quanto? 60 homens. Então, qual é a resposta? Olha como é simples. O total de pessoas trabalhando, né, o total de empregados, é tudo que está aqui. Como as 7 partes são todas iguais a quanto? A 15. Então, vai ser 15 vezes 7, que vai dar quanto? 105. E acabou o problema. Então, veja que é bem tranquilo resolver só com a anotação, né, de fração. Tem outra solução? Tem. Vamos lá. De outro modo, a gente pode utilizar aqui. Eu sei que o número de homens é 4/7 do total. Então, número de homens é 4/7 do total, que eu vou chamar de x. 4/7 de x. Né? E isso vai me dar quanto? 60, total de homens. Né? 4/7 está multiplicando, vai passar para cá o quê? Dividindo. Então, vai ficar assim, 60, x é igual a 60 dividido por 4/7. E aí, como é que a gente resolve isso? Né? Divisão, né, por fração. Né? 60 é 60 sobre 1, então você vai repetir o 60 e vai multiplicar pelo inverso. Se está 4 sobre 7, o inverso vai ser o quê? 7 sobre 4. E aí faz a continha, 60 vezes 7, 420, dividido por 4, que vai dar quanto? O nosso 105 que a gente encontrou antes. Né? Você poderia também pegar o 60 aqui, como aqui é a multiplicação, 60 dividir pelo 4, que dá 15, vezes o 7, que é o que a gente fez anteriormente. Tá certo? Então, essa seria uma segunda solução. Bem tranquilo. Vamos ao 2. Né? O problema 2 diz o seguinte, né, que numa escola estudam 600 alunos, a metade do número de meninos é igual a terça parte do número de meninas. Assim sendo, determine o número de meninos. Então, primeira coisa, vamos anotar os dados. Numa escola estudam quantos alunos? 600. Então, total 600 alunos. Desse total, eu tenho meninos e meninas. Então, eu vou abrir uma chave aqui e colocar assim, meninos
ó, e meninas. Tá? Eu não sei quantos meninos tem na escola, é exatamente o que ele quer. Então, X meninos. Tá? E eu também não sei quantas meninas tem na escola, mas eu posso concluir aqui o seguinte, ó, se o meu total é de 600 alunos, né, incluindo meninos e meninas, e desse total 600 são meninos, então significa que a diferença, ó, 600 menos x, vai representar o número de meninas. Né? Observe que tem lógica. Se, por exemplo, o número de meninos fosse 100 e o total é 600, o número de meninas seria 500, né? Que seria 600 menos 100. Tá? E aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai traduzir o que ele diz aqui, ó, as frases. Olha, a metade do número de meninos. O que é a metade do número de meninos? O número de meninos sobre 2. Né? A metade é igual, ó, a terça parte do número de meninas. O que é a terça parte? Dividir por 3, é um terço do valor. A terça parte, né? Do número de meninas. Qual é o número de meninas? 600 menos x. Ó. 600 menos x. Pronto. O que é que eu tenho aqui? Uma proporção, né? Uma fração igual a outra. Vou fazer o quê? Meios e extremos. Então vai ficar, ó, 3 vezes x, 3x, que é igual 2 vezes, né? 600 menos x. Ó, abre um parêntese, 600 menos x. Se quiser, faz direto. 2 vezes 600, 2 vezes x. Tá? Então, continuando resolvendo, vai ficar 3x é igual. 2 vezes 600 vai dar quanto? 1.200. 2 vezes menos x, menos 2x. Tá? Menos 2x, né, passa para o primeiro membro, né, troca o sinal. Tá negativo, fica o quê? Positivo. Então, vai ficar 3x mais 2x igual a quanto? 1.200. 3x mais 2x, a gente vai obter quanto? 5x, que é igual a 1.200. Então, quem é x? O 5 multiplica, passa para cá dividindo, então vai ficar 1.200 dividido por 5. X será igual a quanto? 240. Então, está aqui, né, o número x. Quem é o número x? O número de meninos. Então, acabou o problema, né, porque ele pediu o número de meninos. Se ele quisesse o número de meninas, bastava fazer 600 menos o quê? 240. Então, veja que é bem tranquilo, né? Então, quando falar assim, a metade divide por 2, a terça parte divide por 3, entendeu? E por aí vai. Vamos ao terceiro e último exemplo de problemas, né? 3 netos irão dividir uma herança. Né? O primeiro neto vai receber 2/3 dessa herança, o segundo 2/7, e o restante vai ficar para o terceiro neto. Então, ele quer a fração que representa a parte da herança que ficará para o terceiro neto. Vamos ao tal de dados. Ó. Então, 3 netos. Né? Então, neto 1 vai receber 2/3 da herança. Né? O segundo neto, ó, o neto 2, vai receber 2/7 da herança. E o terceiro neto, o neto 3, vai receber o quê? Que parte da herança? Tá certo? Então, uma maneira bem tranquila de resolver aqui, a gente poderia somar essas duas frações, né, para ver a fração resultante. Tá? Então, se eu somar 2/3, né, mais 2/7, né, a gente viu nas aulas, né, operar frações. Como é que eu somo frações com denominadores diferentes? Tenho que tirar o MMC. O MMC aqui vai dar quanto? 21, né? Ó. 3 e 7. Ó. 3 é por 3 que dá 1, repete o 7, 7. O MMC é o produto aqui que vai dar 21. E aí divide e multiplica, né? 21 dividido por 3 dá 7, vezes 2 dá o quê? 14. Mais 21 por 7 dá 3, vezes 2, 6. E não pode cancelar o denominador, certo? Então, repete aqui, ó, 21. 14 mais 6 dá o quê? 20. Agora, essa fração, esse resultado aqui, ó, 20 e 21 avos, é o quê? É a fração que representa o que foi distribuído, né, aos netos 1 e 2. Né? 1 e 2. Mas, utilizando o nosso conceito de fração, o que é que significa isso aqui? Ó? Que o avô pegou a herança, imagina a herança, uma barra bem grande aqui, ó, uma barra aqui embaixo, assim, dividiu em 21 partes iguais, né? E pegou dessas 21 partes, pegou 20 delas e distribuiu para os netos 1 e 2. É isso que significa isso. Então, para o neto 3, o que é que sobrou? Se eu tinha 21 partes
e 20 foram dadas aos netos 1 e 2, então significa que para o neto 3 sobrou apenas o quê? Uma parte das 21. Essa é a minha resposta. Bem tranquilo, tá vendo? Bem tranquilo mesmo. Então, com esse terceiro exemplo, eu encerro o tema, né, problemas envolvendo frações, e eu espero que vocês repitam isso, né? Pega o problema, né? Faz mais de uma vez, porque matemática é repetição, né? Você tem que estar sempre repetindo. Um abraço.